E agora eu vou te passar 5 perguntinhas que você pode fazer para você mesmo ou para o seu time e entender qual é o tipo de conteúdo que você pode produzir. Pergunta número 1. Qual é a principal dúvida do seu prospecto no momento em que ele entra em contato com a sua empresa? O que ele pergunta logo de cara, o que ele não sabe, o que ele deseja saber? Com essa pergunta, você já consegue entender o que a pessoa tem na cabeça quando ela chega para falar com você. Isso faz com que você entenda as principais dúvidas e a partir daí você pode gerar novos conteúdos para que as pessoas já recebam isso na mão delas e posteriormente vão até você, possam ir até a sua empresa e conversar sobre o seu produto ou o seu serviço. Pergunta 2. Qual é a pergunta que as pessoas mais fazem sobre o nosso produto ou serviço? Aquilo que todo mundo pergunta ou que a grande maioria pergunta. Se muita gente pergunta a mesma coisa, quer dizer que essa é uma dúvida muito latente na cabeça das pessoas. Então, se você consegue solucionar essa dúvida através de um conteúdo, você com certeza está muito mais próximo da sua audiência e conseguirá avançar no seu processo de vendas com mais fluidez. Terceira pergunta. Essa, na verdade, é específica para quem trabalha no seu processo de vendas. E é uma pergunta muito importante. Você vai perguntar ali, vendedor, quantas vezes você conversou com a mesma pessoa antes dela fechar um negócio conosco? Por que isso é importante? Porque você consegue entender qual é o prazo que essa pessoa tem de decisão. O importante é você entender que quem determina o prazo de amadurecimento dessa ideia, né, o tempo que ela vai comprar, nunca somos nós, são sempre os clientes. Então é importante que você entenda, se o seu processo de vendas, na visão do seu cliente, leva um mês, não tem por que você querer encurtar isso. Você pode pular algumas etapas e deixar de fora pontos muito importantes. Então lembre-se disso. Pergunte para o seu time de vendas quantas vezes eles falaram com a mesma pessoa antes dela tomar a decisão de compra. Pergunta 4. Essa, para mim, é uma das mais importantes. Nesse momento, você vai olhar no fundo do olho do seu cliente e perguntar para ele com muita honestidade. Cliente, por que você comprou de mim? Por que você não comprou do meu concorrente? Pergunte sem medo. Se você realmente acredita na solução que você entrega e o seu cliente acredita também na solução que ele acabou de comprar, nessa hora, peça para que ele seja brutalmente honesto com você e diga exatamente o porquê que ele comprou. O que você vai entender nesse momento? Qual é o seu grande diferencial frente aos seus concorrentes? E é nessa hora que você deve explorar muito esse diferencial, porque não é um diferencial que você está vendendo. É um diferencial que está na percepção do seu cliente. É aquilo que fez ele comprar de você e não do seu concorrente. E a última pergunta super importante que você deve fazer também para o seu cliente. A pergunta é a seguinte: cliente, em que momento você decidiu comprar de mim? Com essa pergunta, essa simples pergunta, você consegue mapear com exatidão em que momento do seu processo de vendas ele tomou a decisão comprar de você. Aí você consegue entender com mais clareza o que está acontecendo dentro do seu processo de vendas. Às vezes você acredita que o seu cliente já decidiu comprar de você lá no início, mas isso não é verdade. Ele decidiu somente no final, ou ele decidiu a partir do momento em que você explorou isso ou aquilo. E é muito importante que você saiba qual é o momento que faz o seu cliente querer, de fato, contratar o seu serviço ou comprar o seu produto. O que você deve entender sobre produção de conteúdo é que, na grande maioria dos casos, a produção de conteúdo ela é ditada pelos seus clientes, pelo feedback dos seus clientes, pelo feedback dos seus prospectos. Não adianta a gente querer, vamos falar disso, vamos falar daquilo, mas será que a sua audiência, será que o seu público-alvo quer isso? Então leve em consideração que, nesse instante, o que você deve estar muito atento é o que o seu cliente está falando de você, quais são as dúvidas dos seus clientes e também qual é o feedback do seu cliente. Com base nisso tudo, aí você tem os subsídios necessários para que você possa produzir um conteúdo que realmente converta visualizações, leituras em vendas. Porque na internet, dentro do marketing digital, tudo que nós estamos falando e fazendo é
sempre em volta de vendas. Não existe mais a separação entre marketing e vendas. Marketing é o estágio que vem antes da venda e muitas vezes depois da venda, o encantamento do cliente. Então, se hoje, dentro da sua empresa ou na agência que você contratou, esses dois departamentos não estão totalmente ligados, acenda uma luz vermelha e comece a prestar atenção no que está acontecendo, porque o seu time de marketing, a sua equipe de marketing, ela tem que estar em contato todos os dias com a sua equipe de vendas. Marketing é quem vai preparar o terreno, é quem vai preparar a terra para que você jogue as sementes e o time de venda colha os frutos dessa plantação. Então preste muito atenção. Conteúdo é a sua melhor ferramenta de vendas na internet. Por quê? Porque as pessoas não falam com os seus vendedores, as pessoas não dialogam com você. Então você deve estabelecer um diálogo através do conteúdo. E aí, gostou dessas dicas que eu te dei? Espero que sim. Comente aqui o que você achou, qual é a dificuldade que você tem ou o que você deseja fazer com isso. Mas o mais importante é o seguinte: pega esse conteúdo e começa a pôr em prática. Você vai ver que você vai ganhar muito com isso tudo que eu te passei. Beleza? Marque um amigo, compartilhe essa informação porque é muito valiosa. Um abraço e até o próximo vídeo.